Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Brito, sou contador e consultor especializado em empresas no setor de alimentos. E hoje estamos aqui para fazer um podcast sobre reforma tributária. Reforma tributária na prática, sem juridiquês, sem termos técnicos, mas mostrando o que é importante o empresário ficar atento para se preparar e iniciar a reforma de uma forma que não tenha surpresas e consiga adequar a essa nova realidade que é super importante. Estamos hoje aqui com o professor José Henrique, formado em contabilidade, formado em direito e especializado também em direito tributário. E hoje vamos debater sobre os principais pontos que precisamos ficar atentos. José Henrique, muito obrigado pela presença e apresente aí o que a gente pode iniciar de arcabouço técnico, o que a gente precisa ficar atento e o empresário também para a gente iniciar esse nosso debate. Tiago, primeiro agradecer pela atenção concedida, é um prazer estar aqui com você e tratar de um assunto que é árido, mas ao mesmo tempo é estimulante. E por se tratar de um desafio hoje na área empresarial e para todos os cidadãos brasileiros, porque quer queira ou não, a reforma tributária irá impactar de alguma forma na condição financeira das empresas e dos contribuintes, pessoas físicas, eu penso que é muito interessante. Então, eu agradeço a oportunidade nesse momento e fico à disposição para o nosso bate-papo. Ótimo. Pessoal, o nosso podcast vai se dividir em 6 blocos. Então, vão ser blocos rápidos e práticos, mas o primeiro bloco nós vamos tratar sobre a visão geral e a estrutura da reforma tributária. O segundo bloco, vamos tratar sobre os aspectos técnicos e operacionais. Terceiro, vamos falar sobre os impactos práticos no dia a dia das empresas. O 4, vamos falar sobre os efeitos no Simples Nacional, que terá efeitos, terá reflexos. No 5, aspectos gerais. E o bloco 6, vamos falar sobre inovações sobre os demais tributos. Esse início, nós vamos concentrar sobre os impostos sobre o consumo e toda essa relação, que vai ter um efeito mais forte, né? Que vai gastar mais energia. E vamos deixar por fim para tratar sobre os demais tributos que estão relacionados aí também. Então, professor, a gente inicia perguntando qual o arcabouço teórico que sustenta a reforma tributária e que a gente precisa ficar atento nesses principais normativos. A reforma tributária já há muitos anos se fala em tê-la, mas a questão legislativa sempre tinha algum tipo de impedimento. Então, através da emenda constitucional número 132, que é lá de 2023, iniciou-se aí o desembaraço para realmente ter a reforma tributária. E agora, em 2025, em janeiro, nós temos a Lei Complementar 214, né, de 2025, que veio regulamentar essas questões. Então, são 440 artigos, sem contar seus incisos, parágrafos, e é uma legislação bem completa. Se eu falar que ela é simples, eu não estarei falando a verdade. Ela tem sua complexidade. Mas na medida que vamos partir aí para um debate e todo mundo na sociedade evoluir no raciocínio quanto a ela, nós vamos amadurecê-la com o tempo. Ótimo. A reforma tributária, ela envolve vários tributos, mas vamos dizer assim, o que se concentra são os impostos sobre consumo, que seria sobre a relação da extinção do PIS e COFINS e a extinção do ICMS, a criação do CBS e a criação do IBS. Mas, de um modo geral, contextualiza para a gente como que isso vai acontecer. Bom, gradualmente, a partir de janeiro de 2026 até dezembro de 2032, nós vamos ter esse período de transição. E em 2033 já vai estar essa reforma completa por si só. O que está acontecendo é que nós hoje temos as figuras das contribuições sociais do PIS e da COFINS, que ela tem acumulativa e não acumulativa, uma pelo lucro real, outra pelo lucro presumido, e a questão do ICMS e do ISS. O PIS e COFINS federal, o ICMS estadual e o ISS municipal. Então nós teremos a substituição destes pelo IBS, que é o Imposto sobre Bens e Consumo, de competência do Estado e dos municípios, e a CBS, que é uma contribuição sobre bens e consumo de competência arrecadatória do governo federal. Então nós vamos ter isso aí. E nesse período de transição, vamos trabalhar IBS e CBS, substituindo então o ICMS, o PIS, COFINS e o ISS. Ótimo. Desculpa, Edson. E essa questão, isso acontece, pessoal. Em relação a essa questão do cronograma de transição, mais especificamente,
o CBS iniciaria em 2026, o IBS iniciaria em 2029, esse primeiro ano de 2026 já haveria arrecadação, a partir de 2027, qual que seria o efeito prático que os empresários já precisam ficar atentos? Os empresários precisam se preparar desde o início desse ano ou do final do ano passado. Esse era o cronograma. Então, o interessante é que eles se façam ser eficientes nesse sentido, porque, quer queira ou não, 26 já começa a contribuição pela CBS e pelo IBS, em pequeno percentual. Esse percentual é uma parte para o CBS e uma parte para o IBS. Então, nesse quesito aí, os empresários já têm que estar preparados, porque a emissão de documentos fiscais já vai precisar atender uma nova figura, um novo desenho. Então, essa área da contabilidade, do jurídico e da tecnologia precisam trabalhar juntos para ter as soluções cabíveis para o início de 2026. Se alguém acha que o tempo está bom, não está mais não. Por quê? Esses ERPs, ou seja, sistemas integrados de gestão, precisam estar à altura para testes para verificar a eficiência e o funcionamento desse setor em relação às exigências fiscais tributárias. Exatamente, né? A atualização e a adequação do ERP é fundamental para que as coisas ocorram da melhor forma. Então, o primeiro bloco seria esse bloco conceitual, explicando de uma forma rápida, né? Os pontos principais teóricos da reforma, e agora a gente entra no segundo bloco, que seria falar sobre os aspectos técnicos e operacionais. E aí, tem 3 termos que a gente entende que são os termos principais, assim, que direciona a reforma tributária, que seria a questão do regime não cumulativo pleno, imposto por fora, e a questão do sistema split payment. Então, esses são termos que os empresários e as pessoas não estão acostumadas, que a gente precisa deixar claro, que eu acho que são vamos dizer assim, as estruturas principais que a gente precisa ficar atento nesse aspecto. E aí, iniciando, explica um pouco para a gente o que seria esse termo regime não cumulativo pleno e como que isso, de uma forma prática, impacta e terá essa realidade no dia a dia das empresas. Por esse lado, a legislação ela ficou muito boa, porque as legislações anteriores, ou seja, que nós estamos sujeitos hoje para o PIS e a COFINS, para o ICMS e até para o IPI, nós temos uma não cumulatividade parcial, porque o fisco veda uma série de aproveitamento de créditos. Então, o que é a não cumulatividade plena? É a possibilidade de você ter créditos de todos os insumos que compõem essa sua atividade. Então, se você tiver uma área comercial e industrial, desde a aquisição de equipamentos ou bem do ativo fixo, que alguns chamam de bens de capital, materiais de consumo e a própria mercadoria para revenda, todos esses produtos, ao longo de uma cadeia produtiva, eles vão ter aproveitamento de créditos. E em relação à legislação a que nós estamos presentes, PIS, COFINS e ICMS, tem uma série de vedações. Então, você fica limitado. Então, essa não cumulatividade plena é você ter a possibilidade de uma clareza, de uma eficiência e de uma segurança jurídica de tudo tanto quanto que fizer parte da sua atividade, do seu negócio como empresário, você vai ter esse aproveitamento de crédito. Então, dá uma segurança jurídica, fica claro para o empresário em que terreno ele está pisando e acaba com aquela condição que isso não pode, aquilo não pode, um combustível aqui não pode, se for uma entrega não pode. Então, tinha uma série de quesitos que não tinha possibilidade de creditamento. E agora nós vamos ter esse creditamento. Então, com relação à não cumulatividade, essa é a condição que vai ficar mais patente, mais eficiente para o empresário, claro do que ele vai poder proceder. Isso facilita na formação do custo, isso facilita para o empresário na questão da venda. Então, deixa tudo numa eficiência mais completa. Certo. Então, a não cumulatividade plena é essa questão de ter um crédito, vamos dizer assim, extenso, pleno, que abarcaria, em tese, todos os custos, né, da empresa, de um modo geral. Perfeito. Um detalhe que é importante, professor, que pudesse explicar de uma forma rápida e objetiva para a gente, que nós estamos direcionando esse podcast para os empresários. Então, a gente fala não cumulatividade, às vezes não está claro para o empresário o que seria a não cumulatividade. Nós já falamos que tem a parte do crédito, mas certo. Em si a não cumulatividade seria de que forma, para explicar de uma forma rápida?
Eu teria uma compensação, imposto efetivo? A Explica não um pouco. cumulatividade é que para cada aquisição que você faz a compra ou paga, você tem direito a um crédito. Esse crédito, ele entra em confronto com o valor do débito pela sua venda. Então, você sabe que sempre vai ter um crédito no que você compra para abater no débito do valor do imposto na sua venda. Então, é a compensação de um valor naquilo que você vai fazer. Porque, de repente, você não se creditava na compra de um produto que você vai revender, mas, às vezes, tinha o débito na saída. Então, ficava uma situação injusta, não tinha equidade. E agora nós vamos ter justiça tributária nessa questão. Ótimo. Outro termo importante é a questão do imposto por fora. Aí nos explique o que seria essa aplicação desse termo imposto por fora agora na reforma tributária e uma explicação em confronto rápido com a modalidade anterior desses tributos, que era por dentro. Por exemplo, eu vou tentar fazer uma conta aqui. Você tem um produto lá, você tem lá uma situação de produção para venda de R$10.000. Naquele R$10.000, por exemplo, você tinha ali 5%, digamos, se fosse prestação de serviço ISS, e, digamos, 3% de COFINS, 0,65% de PIS, 3,65% com 5,865. Aqueles 10 mil de venda ali, na hora que você tirava esse imposto, ficaria R$ 9.100. Se você for verificar na nova modalidade, você vai ter o PIS, você vai ter a CBS e o IBS nesse valor. Então, se de repente você tinha 10 de venda, o imposto estava incluso, o imposto estava por dentro. Esse imposto por dentro, tirando dos 10, dá 9.100 mais ou menos. Se você for fazer agora, vai ter um aumento de tributação. Por quê? Porque você está saindo disso para 28. Então, o que vai acontecer? Esses 9 com mais 28, ele vai para 11.300. Isso quer dizer que está tendo um acréscimo no valor dos 10 que você estava vendendo. E o imposto por fora, ele é somado ao valor da mercadoria. Então, se você tem um produto hoje que é R$100, você vai vender com a tributação, ele vai para R$128. Quando, na verdade, o 100 que existia, você tinha o imposto já inserido dentro do preço. E agora não, você tem o preço para inserir por fora o valor do imposto. Então, o imposto é agregado ao valor do produto. E antes já estava agregado ao total da venda pelo valor do produto. Ótimo. E o governo vem, desde quando foi implementada a reforma tributária, que a questão do imposto por fora é melhor pela questão da justiça e também pela questão da transparência. Tudo bem. Mas no aspecto comercial, você entende que é positivo ou você entende que a gente não pode simplesmente falar, eu vou colocar o imposto por fora e precificar? Vai ter que ter um certo sacrifício em algum momento de eu apertar a minha margem para eu conseguir inserir aquele preço por fora e garantir aquela margem que eu espero. E também eu tenho que entender o mercado se eu consigo aquele preço. Então não é só uma questão de colocar o imposto por fora e transparência, tem uma questão de mercado e também efeitos inflacionários que tem que acompanhar, não é isso, professor? Nós sabemos que terá um impacto inicial, e talvez a palavra impacto seja pesada, mas nós vamos ter um reflexo inicial de um sobrepreço em relação aos produtos. Porque quer queira ou não, o valor da tributação é maior. Mas nós temos que lembrar que nessa cadeia produtiva lá do fabricante, o fabricante vai inserir o valor do imposto, mas ele vai se creditar daquilo que ele pagou de imposto. O fabricante vendeu para o comércio vai ter o crédito que o fabricante concedeu e vai se debitar daquele valor. Então, o imposto vai ser sempre na diferença. Então, quanto mais cadeias houver de comercialização, mais imposto será acrescido. Tanto que isso deverá eliminar uma série de intermediários. Então, se antes tinha um fabricante para um distribuidor para um menor distribuidor para o comércio para o consumidor, a tendência é que agora vai ter o fabricante, comércio, consumidor. Se tiver um intermediário aí, isso terá que ser verificado no mercado, porque onerará mais o produto. E se tiver um outro fornecedor, fabricante, que não tem esse intermediário, ele vai sair na frente com o produto final lá sendo mais acessível à população. Então, muita situação vai acontecer no mercado em relação a isso que você está falando. Você entende que isso pode ter um impacto na própria cadeia de comercialização impacto e nos na cadeia players de comercialização. Que estão ali. O próprio atacadista pode ser que sofrerá muito. Sofrerá, com certeza. Ótimo. Então, falamos de imposto por fora, falamos sobre não cumulatividade plena e um dos 3 pontos principais que a gente colocou, faltou a gente falar sobre o sistema split payment.
pessoal tem falado tanto sobre esse sistema, sobre essa nova forma de recolhimento. Explica um pouco para a gente e como isso vai ter um efeito prático nas empresas. O split vem do termo divisão, dividido. E é uma mudança bem substancial em relação ao que nós temos hoje. O governo entende que isso causará uma transparência e o legislativo, ao aprovar, criou essa condição no sentido de diminuir a inadimplência e diminuir a sonegação. Nós temos situações diferentes. O inadimplente é aquele que não teve condição de pagar e o sonegador é aquele que tenta omitir de recolher o imposto. Então, a tendência é que esse split payment venha diminuir a sonegação e a inadimplência pela circunstância que, ao adquirir um produto, o empresário só poderá aproveitar o crédito na medida que tenha pago o débito lá do vendedor. Então, se o empresário A vendeu para o empresário B, se o empresário A não pagar o imposto, o B não se credita. E o split payment vai dividir esse valor da sua venda do empresário em si. Na hora que ele vender o produto, o recebimento pelo documento fiscal já é apropriado imediatamente à parcela do tributo do governo. Isso quer dizer que o empresário receberá, após tirar o valor do tributo do governo, ele receberá o recurso dele. Então, o empresário vendeu R$ 125 para alguém, naquele momento, digamos em conta redonda, a própria instituição financeira, pelo sistema, pagará ao governo os 25 e creditará ao empresário R$ 100. Então, ele vai receber o valor da venda menos o imposto. Essa é a figura do split payment. Por quê? Não terá inadimplência, porque o imposto já estará pago na fonte. E não terá sonegação, porque a validação do documento fiscal será válida por o governo, no sentido que ele já tira o imposto dele naquele ato. Se a gente observar no aspecto, vamos dizer assim, de concorrência, de um cenário mais adequado de mercado, é um aspecto positivo. É um aspecto positivo, porque vai dar uma rapidez e uma eficiência na transação, desde a área tributária, da área comercial, contábil, jurídica e a financeira do empresário. Exato. No próximo bloco nós vamos falar especificamente sobre essa questão de gestão de capital de giro e impactos financeiros. Mas seguindo aqui nesse bloco sobre questões técnicas, como que fica a questão dos documentos fiscais? Será novos documentos? Serão os mesmos documentos com alterações de layouts, códigos tributários diferentes? Já tem essas tabelas já disponíveis para os sistemas já começar a atualizar? Já foram divulgadas as nomenclaturas e os códigos de comercialização, já estão divulgados. E agora, por exemplo, vamos citar aí a nota fiscal eletrônica e a nota fiscal ao consumidor eletrônica. Essas duas figuras, elas já estão com layout para a CBS e para o IBS, no sentido que aumenta lá quadros elucidativos, informativos, então terão transformações e adequações já nesse layout novo em relação ao layout existente. Então, esses documentos fiscais já têm layout com essas suas alterações e os códigos de comercialização também já estão publicados. Certo. Então, as empresas precisam já checar junto com seus sistemas, com o sistema de ERP, para ver se eles já estão se preparando e atualizando conforme essa nova realidade. Exatamente. A partir de 2026, esses documentos fiscais já vão ser obrigatórios ter o destaque do IBS e CBS? Sim, já vão ter o destaque do IBS e CBS. Tanto que a Receita Federal ela está iniciando agora em maio um experimento com uma série de empresas que serão selecionadas lá pelo SPED e que nesse SPED ela entende que aquelas empresas estão adequadas a servir de experiência para isso. Então ela já está com uma série de empresas já prontas para começar a simular e testar essa validação de tudo isso que nós estamos conversando aqui, da não cumulatividade plena, do split payment e todos esses dispositivos que a legislação está prevendo. Ótimo. Então agora a gente inicia o terceiro bloco, que seria o bloco de impactos práticos nas empresas. E aí a gente inicia uma análise. Temos aí vários setores, temos o setor de serviços, temos o setor de comércio varejista, um supermercado, uma padaria, temos o atacado, temos a indústria. O que você entende que terá de impacto nesses setores? Você entende que todos eles terão aumento? Quais os setores que vão ser mais impactados? Nós temos aí, no caso da indústria, é porque todo caso, costumamos falar que cada caso é um caso. Exato. Não é?
Mas nós temos aí alguns segmentos, como por exemplo, indústria, ela vai ser beneficiada, porque nem muito que ela não tinha crédito lá, ela vai ter crédito pleno agora. O que não era pleno passou a ser. Então ela vai se creditar de muitos insumos que anteriormente não eram. Mas nós temos que pensar que tem indústria e indústria. Tem indústria mais tecnológica e tem utilização de menor mão de obra, quantidade de mão de obra. Essa que tem menor quantidade de mão de obra, ela vai ser beneficiada, porque a folha de pagamento não dá acreditamento. E até um questionamento, professor, não cortando raciocínio, mas complementando, sobre a questão da não cumulatividade plena. Nesse caso, não seria tão plena assim, concorda ou não? Perfeito, porque tem muito caso de empresa que tem folha de pagamento substancial. Então, nesse caso, a folha de pagamento não permite creditamento. Então, fica um espaço aí muito grande. Então, as empresas menos tecnológicas, digamos assim, que têm folha de pagamento, ou tem uma especificidade de ter que utilizar mão de obra farta, ela vai ter problema com a reforma tributária, porque serão menos créditos. Mas aí, em compensação, nós vamos ter comércio, aí nas áreas de atacado, varejo, que serão beneficiadas. E aí nós temos, por exemplo, de alimentos, que a maioria dos alimentos vão ter uma carga tributária menor. Então, nesse caso, prevê-se que esse caso de alimentos terá uma tributação menor. A indústria terá uma situação melhor em função do creditamento, mas nós vamos ter áreas muito afetadas, que é a de prestação de serviços. A área de prestação de serviços será extremamente afetada. Então, se for verificar o PIB nosso hoje, uma grande parte do PIB é de empresas prestadoras de serviços, e essas empresas vão ser muito oneradas. Basta falar, por exemplo, casos de profissionais liberais, médicos, engenheiros, advogados, dentistas, contadores. Esses profissionais, pessoas físicas ou jurídicas, eles vão ter impactos em relação à reforma tributária, porque da alíquota geral, que eles falam em 26,5%, mas no próprio Congresso já trabalha com uma tributação por volta dos 28%, e esse aumento de 26 para 28 está sendo justificado em função de uma série de incentivos que algumas áreas estão precisando. Então, ao mexer nesses incentivos e essa situação de diminuir o impacto em algumas áreas, essa tributação subiu para 28%. Se você for pegar 28% e a área de prestação de serviço só terá redução de 30%, ele vai estar situado aí na área de 19, 20% de impacto. No caso específico, fala da redução de 30%. No caso de serviço de contabilidade, por exemplo. Por exemplo, 28% menos 30%, você vai ter em torno de 19% ainda de alíquota efetiva. Então, mesmo que tenha redução de alíquota, o crédito ainda é ínfimo, o que se pode aproveitar. Porque essas empresas prestadoras de serviço têm muito a mão de obra como uma base de despesa que não vai ser considerada crédito. Não vai ser considerada. Então, se você verificar a área de serviço, será impactada dessa forma. Mas, em compensação, se você verificar alimentos, saúde, educação, vai ter um redutor de 60%. Então, aí, essa tributação volta para em torno de 12%. Ainda está um pouco mais alto do que era, mas ainda vai ser peculiar em função dessa redução. Então, vai ter casos e casos. Segmentos que serão beneficiados e outros que serão prejudicados em primeira instância. E, de qualquer forma, a gente não há que se falar se em algum caso surgir redução tributária, vai ser uma redução tributária pequena, tendendo a se equilibrar. Equilibrar. Eu até entendo que essa legislação ainda vai sofrer algum tipo de modificação no que se tange à regulamentação. Porque tem alguns casos que estão ficando uma tributação muito puxada e isso vai impactar, quer queira ou não, setores A ou B. Então, eu acredito que ainda deve ter alguma alteração no curso daqui até dezembro de 25. Certo, porque principalmente, igual você disse, empresas prestadoras de serviço, a base de crédito que vai ser tomada é pequena e também a gente inclui aí nesse caso também outro segmento, que é o segmento, por exemplo, de locação de bens. Locação de bens praticamente não há insumo e nem quiçá mão de obra que não gera crédito. Exatamente, então, construtora, locação de imóveis. Locação de imóveis vai ser um trauma, porque além de você ter a incidência do imposto de renda, não é? Em alíquotas progressivas, você passa agora a ser considerado como se fosse comercialização no sentido anterior, que você passa a pagar IBS, o Imposto sobre Bens de Consumos, e a CBS, Contribuição sobre Bens de Consumos. Exato, mas igual você comentou, por mais que tende a equilibrar, ou uma redução pequena, ou um aumento não tão grande, outros vão ter um aumento grande e nós vivemos numa economia circular, é um sistema, então vai ter esse efeito.
e o que a gente entende que não houve assim uma análise particular. E também faz parte do processo, né, professor? Não tem como você pensar em um IVA que tenta unificar e simplificar e você olhar tão no detalhe cada segmento. Então, a reforma tributária, quer queira ou não, ela tem 9 anos aí ainda, digamos 8, né? Que é até 33. Então, nesses 8 anos vai ser um período de adaptação. As entidades associativas, federações, confederações, sindicatos, eles estão trabalhando, defendendo cada um a sua atividade naquilo que entende ser razoável, né? Então, essas performances estão sendo validadas pelo Congresso Nacional. Certo. Outra questão também, na prática, que eu acredito que é muito importante a gente se antenar, seria a questão da gestão do capital de giro. A gente sabe que a gestão do capital de giro, ou a falta da gestão do capital de giro, é o motivo de grande parte de falências das empresas, de descontinuidade. E aqui nós estamos falando sobre uma mudança, que o imposto será pago praticamente na fonte, né? Nós não teremos os prazos para recolhimento que nós temos hoje, com o sistema split payment. Como você vê essa situação? O empresário precisa ficar atento em compor um capital de giro para o momento do início da reforma tributária? Perfeitamente, muito boa pergunta. O empresário precisa ficar muito atento porque isso vai causar um reflexo muito grande no desenvolvimento de suas atividades. O empresário hoje, o próprio governo federal, através dos seus técnicos, estão aconselhando os empresários a fazerem revisão de contratos, porque a realidade vai ser outra. Então, a revisão de contrato, a diminuição do capital de giro, que vai diminuir o seu capital de giro, a diminuição do capital de giro, a forma de comprar, né? Os cálculos de custo na hora da compra, os cálculos para se vender, o que ele vai investir, verificar o perfil tributário do fornecedor dele. Então, é uma série de variáveis que ele precisa estar atento para que ele tenha eficiência e consiga superar as dificuldades que a reforma tributária está gerando. Se ela tem pontos positivos, ela tem pontos comprometedores que o empresário precisa estar muito, mas muito atento a essas questões. Exatamente. E um ponto que eu queria deixar claro e te perguntar é em relação a essas questões. Quais as principais tarefas que o empresário precisa se preparar e adequar na sua empresa para conseguir ter um início e um acompanhamento e uma transição na reforma tributária de forma de não ter atropelos? Por exemplo, ele tem que ter um cadastro fornecedor muito bom. Quando eu falo cadastro fornecedor, é aqueles dados do fornecedor com todos os produtos que possuem. E esse cadastro fornecedor, ele precisa saber quais são os fornecedores que ele poderá aproveitar crédito, qual o prazo que ele terá de pagamento, porque tem muita empresa que comprava com 30, 60 ou tinha um desconto à vista, e essa modalidade agora elas vão ser impactadas. Por exemplo, vai diminuir prazo. A consequência inicial é que no aperto de caixa, as empresas vão diminuir caixa, elas vão estar assim, se sedimentando em que terreno está pisando. Então, todas essas modificações vão afetar a atividade comercial, prestação de serviço, industrial, cooperativo, tudo que for. Então, ele precisa estar atento a essas situações. Aí eu repetiria com relação a rever contratos, verificar a questão do que vai impactar no seu caixa. Nós tivemos a felicidade de acompanhar um estudo na Unimontes em que pegou um caso de uma empresa comercial hoje e pegou essa empresa e fez a evolução da atividade dela com a nova reforma. Aliás, quando fala nova reforma, já é de redundância, com a reforma tributária. E aí, nós verificamos os saldos de vendas, apuração de custos, projeção de lucros, em tudo que poderia impactar. E nós verificamos muitas situações, índice de liquidez corrente, seca, geral, solvência, margem de lucro, tudo isso houve impactos. Então, o empresário precisa estar prevenido para isso. Ele tem que se antecipar a isso para que não seja colhido de surpresa negativa lá na frente. Então, ele precisa estar acompanhando isso imediatamente. E dentro do aspecto que muitas empresas, nós vamos falar sobre os impactos no Simples, mas nós temos atualmente muitas empresas que estão no Simples, que às vezes já é interessante estar no lucro real, ou em determinado momento vai se tornar lucro real. E aí essas empresas normalmente não revisam, às vezes, toda a formalização dos gastos. Quando se transforma lucro real, já faz toda essa verificação para ter uma adequação do imposto. E nessa questão da reforma tributária, isso está mais em voga ainda. Quem está no Simples talvez vai ser mais interessante quem está no lucro real.
E quem está no lucro real tem que revisar mais ainda se todos esses gastos de fato estão formalizados. Então, diante da reforma tributária, é super importante revisar se todos os gastos estão formalizados, entender essa questão do crédito eventualmente que vai gerar. Isso é interessante, sabe por quê? Se você for verificar hoje, nós temos aí as figuras do simples, lucro presumido e lucro real. Eu já verifiquei muitas situações que empresas do simples, principalmente quando tem ali aquele fator R, acentuada a prestação de serviço, ela começa a chegar ali a 19%, 20% de imposto em relação a esse faturamento. Uma empresa, quando chega nisso aí, ela já está tendo uma hemorragia financeira. Por quê? Porque ela está pagando muito imposto sem ter um estudo direcionado para o final, se não vai ser mais interessante lucro presumido real. Nessa circunstância, eu já vi em números dela que é mais interessante lucro real. Mas o que é que acontece? Uma empresa do Simples, geralmente, ela é mais à vontade, eles ficam mais tranquilos em relação à organização geral. E organização hoje é dinheiro. Se você não tiver organização, você está gastando dinheiro ali sem sentir por onde está indo. E as empresas agora, com essa nova disciplina da reforma tributária, eu estou falando de disciplina porque todas as empresas, todas terão que se adequar a uma série de organização, ou seja, eficiência mesmo. Então, para ser lucro real, ela precisa ter uma eficiência que o empresário, às vezes, não as tem internamente no seu estabelecimento. Então, ele precisará agora ter e aproveitar a oportunidade de fazer uma verificação se vai ser interessante a projeção para a reforma, se ele continua no simples ou se ele continua no lucro, se ele continua no simples ou ele vai para o lucro real. Esse, Tiago, vai ser um trabalho muito grande para os contadores que terão que entrar em acordo com os empresários, porque será um sobretrabalho que gerará muita obrigação de pesquisa e entrevista com esses empresários do que ele está, do que ele deseja estar em relação a um futuro aí. Então, vai ser um trabalho muito bom, eu falo até estimulante para os contadores, mas vai dar trabalho. Mas como é que se diz? O que dá trabalho que é gratificante, né? É gratificante, estimulante. Então, em relação a etapas, pessoal, tarefas que precisam ficar atento na questão da mudança do início da reforma tributária, conforme José Henrique colocou e a gente complementando, é a questão da revisão do cadastro do produto, a questão da revisão dos gastos, se estão formalizados para gerar crédito, a questão também de você olhar quais as atividades estão elencadas no seu CNPJ, se está adequado, se não está, né? E, por fim, essa questão do seu sistema RP, seu sistema de automação. Verificar se ele está adequado, se ele está se atualizando e se estará preparado a partir de 2026. Não é isso, professor? Exatamente. Seguindo aí, iniciamos a questão do bloco que fala sobre o impacto nas empresas do Simples Nacional. Muitos, um tempo atrás e agora também, quando fala de reforma tributária, fala não terá efeito nas empresas do Simples Nacional. Mas o que a gente observa é que essa não é a realidade. A gente entende que vai ter impacto sim, pois as empresas do Simples têm relação com as outras empresas, no sistema B2B, empresa para empresa. Nesse caso, professor, como você vê esse sistema do Simples Nacional diante da reforma tributária? Terá que ter atenção dos empresários que estão no Simples? Terá modificações? Tem cuidados? Tem. E a modificação não é pequena igual estão manifestando por aí, não. Vai ser grande a alteração com relação ao Simples pelo seguinte. Hoje o Simples, as empresas comerciais, ao adquirirem de empresas do Simples, não tem um creditamento à altura do que se fosse uma empresa comercial normal. Então, na nova modalidade empresarial agora, introduzida pela reforma, foi lançado para o Simples um desafio. O Simples continua como está, não se altera nada, que eu vou falar do impacto que vai ter, e foi criado para o Simples a possibilidade de ele trabalhar com os demais impostos do Simples da forma que era e alterar para ser contribuinte do IBS e da CBS. Ele passaria a ter créditos nessa modalidade de consumo e estenderia para quem ele vendesse esses créditos. Então, eles poderiam, a empresa do Simples que se aderir isso aí, ela pode aderir em setembro para começar no ano seguinte, que seria de janeiro a junho, e se ela não ficar satisfeita para o segundo semestre, ela pode optar em abril do ano seguinte, se ela vai querer essa opção ou não. Importante então, inovação, né? É importante inovação e é como estão chamando de sistema híbrido, que ela pode continuar no Simples, na forma que estava, e pode
alterar para essa situação. O que é que precisa chamar a atenção? Na medida que vai ter uma competitividade maior na situação que vai ser, porque você vai revisar cada fornecedor. Aquele fornecedor seu que for do Simples, que não gera créditos, você vai procurar uma alternativa para ele. Você fala, não vou comprar desse fornecedor Simples, porque eu não vou ter crédito, e vou procurar no mercado um outro fornecedor comercial que me concede crédito. Na medida que isso acontecer, essa empresa do Simples ela vai ser excluída do sistema comercial. Não estou falando excluída do sistema de maldade, não. Vai ser excluída por uma questão comercial. Não passar a ser interessante mais. Não passar a ser interessante. Então, se for uma empresa do Simples que vai vender sempre para pessoas físicas, eu entendo que ela pode continuar no conforto que ela estava daquele Simples. Mas se ela tiver na lista dela muitos clientes, pessoa jurídica, eu entendo que ela vai ter que migrar para o sistema híbrido de comprar aproveitando créditos e vender aproveitando, concedendo créditos, pagando imposto a mais, e, consequentemente, ela continua no Simples para benefício dos outros tributos, quer queira imposto de renda, previdência social, que é muito importante no Simples, porque Exatamente. ela economiza muito, ainda vai ser muito interessante para ela nessa questão da previdência social, que é a folha de pagamento. Então, para o Simples, vai ser impactante. Se os empresários do Simples não se adequarem agora para verificar essas questões deles, eles vão ter que assimilar os demais empresários. Verificar contratos, verificar o perfil tributário do seu fornecedor, verificar a questão de compra, a questão de venda, a sua operacionalidade dentro, ou seja, da empresa. Então, tem aí uns 10, 12 itens que ele vai ter que revisar para se adequar a essa nova realidade. Então, a mensagem de ordem é: aqueles empresários que estão no Simples Nacional e que têm uma relação B2B, empresa para empresa muito forte, maior do que vendas ou prestação de serviço para pessoa física, tem que ficar atento, alinhar, entender sua estrutura de gasto, já projetar para poder entender essa nova situação. Para ele não ser colhido de surpresa desagradável lá na frente. Ele tem que se antecipar para agora. E nesse caso, a assessoria contábil de um bom contador, de um bom advogado, é fundamental, porque agora vai ser importante, porque tem essa inovação que você poderá, a cada semestre, olhar se é interessante, mas redobra o compromisso desses profissionais e da própria empresa também, que a responsabilidade é dupla. Perfeito. Não é isso? Perfeito. E diante desse bate-papo, surgem várias análises, várias correntes. Há pessoas que entendem que o sistema Simples Nacional há uma tendência de derrocada, né? Até algumas questões legislativas. Outros entendem que vai haver uma redução das empresas do Simples, outros entendem que vai ter uma adequação. Qual a sua opinião a respeito? Eu prefiro ir pela corrente da adequação. Se você me chegar e falar assim, eu tenho empresa do Simples, eu vou sair do sistema. Se você tiver um bocado de organização, se você se antecipar aos fatos futuros, que é um planejamento bem feito, você vai verificar a sua situação. Se você é do Simples, como eu falei, só tem clientes pessoa física, você está bem confortável. Mas ainda assim você precisa se adequar. Se você é do Simples, que está fornecendo muito da sua clientela pessoa jurídica, aí a sua transformação vai ser bem grande. Você vai precisar pensar, se vai continuar no Simples ou se você vai migrar para lucro presumido ou lucro real. Você deve ter alguma pergunta sobre lucro presumido, porque lucro presumido na conjuntura de hoje vai ser uma bomba. Então eu tenho a impressão que ele vai ficar no lucro real ou no Simples. Então nós precisamos verificar e a ideia é que ele se antecipe para saber em qual estudo é que ele vai se adequar melhor. Exatamente, a gente ia comentar sobre essa questão do lucro presumido, mas não citei tanto, porque o lucro presumido acaba que dentro dessas questões, ela acaba que está se, vamos dizer assim, autofinalizando, porque o PIS e COFINS cumulativo que fazia parte dele não terá mais, né? Exatamente. Então acaba que ele meio que não vai fazer parte dos planejamentos, né? E sobre essa questão dos empresários que estão no Simples, a sua opinião é que não que o sistema vai finalizar, mas se ele sair do Simples e para o lucro real, talvez faça parte de um fluxo normal do processo da empresa de mesmo, crescimento, né? E adequação ao mercado. Perfeito, é isso Ótimo. mesmo. E sobre a Receita Federal, verifiquei que está havendo testes que ela está realizando com empresas para fazer uma verificação sobre o sistema Split Payment que vai funcionar normalmente, se vai haver, como vai comportar
a emissão de notas. Explica um pouco como que está sendo esse trabalho da Receita. Ela está tendo um cuidado de fazer os testes antes para checar fluxo, capacidade de armazenagem. O que você tem ouvido sobre esse comportamento da Receita? A Receita já está bem adiantada nesse sistema pelo seguinte, vou te dar um exemplo. Você hoje chega num local e uma nota fiscal ela é emitida simultaneamente. Tem gente que fala assim, não consegui emitir uma nota fiscal, manda o seu e-mail e tal. Mas a nota fiscal hoje ela é emitida e ela faz parte de uma obrigação acessória, que é o SPED, simultaneamente aquilo já cai no sistema do fisco. O split payment para a Receita não vai ser problema, porque na medida que ela disponibilizar a sequência de como funcionará, os próprios bancos, através do sistema do Banco Central, vai estar adequado àquilo ali. Então, não vai ser um problema de funcionamento, eu acredito, de funcionamento split payment. Tem uma corrente que está especificando que ele vai ser facultativo. Mas a lei complementar, no seu artigo 22, alguma coisa assim, já está especificando lá o funcionamento do split payment. Então, ele é algo que a Receita vai ter como primordial para conseguir o sucesso na sua arrecadação. Então, não confie que ele vai ser espontâneo, não, porque eu entendo que ele vai ser das primeiras medidas obrigatórias. Exatamente. Um tema importante sobre essa questão, que é importante, que a gente não pode deixar de falar, que seria a questão do cashback. Como vai funcionar essa questão do cashback para a baixa renda? Porque diante de toda essa questão da reforma tributária, existe também esse cunho social, né? Como que funcionaria essa questão do cashback para baixa renda de uma forma objetiva? Sim, o cashback é que está sendo um dos grandes desafios para que a classe mais necessitada tenha devolução do que se pagou. Então, por exemplo, pega-se um exemplo, um botijão de gás, né? Tudo que é necessidade de primeiro grau da classe mais necessitada, ou que precisa, o desafio vai ser conseguir isso aí. Essas pessoas só terão acesso quem está lá inscrito no CAD único do governo federal. E o CAD único, em princípio, eu não sei se terá alteração, prevê-se aquela renda de meio salário mínimo. Eu imagino que deverá ter alteração desse valor aí. Mas esse é o maior desafio do governo, é conseguir atender essa classe mais necessitada, a classe mais pobre, em conseguir devolver justo esse valor que em princípio está de 20% para ser devolvido para essa classe. Então, a dificuldade vai ser o cadastro CAD único e essa tecnologia que o pobre, às vezes, talvez o termo não seja correto, mas a lei fala nisso, tá? Está citado na lei. Está citado como pobre lá. Então, eu gostaria de falar dos mais necessitados e eu vejo que será difícil conseguir que eles tenham acesso a essa tecnologia para ter conseguir recuperar o seu valor. Vai precisar ter conta bancária, ele vai pegar um tipo de documento para ir sacar em alguma instituição. Tudo isso está sendo previsto, mas de forma ainda precária. Eu acredito que isso vai ser amadurecido com o passar do tempo. Certo, porque a reforma tributária, a consistência principal dela, vamos dizer assim, que foi absorvido mais energia, foi na parte do consumo. E a gente entende que quando a gente aumenta a carga tributária do consumo, você está aumentando a carga tributária para todos. Para todos. Então, para aqueles, vamos dizer, o termo que você utilizou, mais necessitados ou de baixa renda, acaba tendo um impacto muito maior, né? Exato. Então, acaba não priorizando tanto a questão da capacidade contributiva e uma forma de amenizar é a utilização do cashback. Mas ele precisa ser eficiente, que inicialmente você entende que talvez, de um primeiro momento, não seria. E nós temos que verificar também que tem uma série, a cesta básica, ela vai ter alíquota zero, vamos falar melhor para todos entenderem, vai ter uma isenção, uma suspensão da onerosidade tributária. Então isso aí, por exemplo, já é um dificultador, porque o acesso da classe menos favorecida, talvez esse seja o termo, classe menos favorecida, as aquisições principais já vão estar com suspensão do imposto. Então Exatamente. Serão poucos produtos que esse cashback vai funcionar, digamos assim. Então, por exemplo, o exemplo mais caro aí que eu costumo ver é o botijão de gás. Exatamente. Fica mais clara essa evidência. Citar um exemplo?
Vai citar o exemplo? Não, estou falando o exemplo mais seria fácil a questão... e a peça mais cara desse consumo seria o botijão de gás. Certo. Partindo aqui para um aspecto geral, quinto bloco, mas já deixando com um pedido que seria você deixar um conselho para o empresário, o que é que você recomendaria, assim, de tudo que a gente conversou, mas com foco nessa questão dos impostos sobre consumo, porque no sexto bloco a gente vai falar dos demais tributos que elencou também na reforma tributária. O imposto sobre o consumo, em alíquota geral, está sendo a mais alta do nosso sistema tributário. E em função disso, da repercussão, da importância dele para a União, para os estados e municípios, né, na arrecadação, está sendo bastante gravoso nessa linha, nesse sistema de arrecadação. Então, como existe uma complexidade, o tempo que era grande o ano passado passou a ser menor para esse ano. Então, o meu aconselhamento aos empresários é que eles se atentem para a urgência no trato de se adequar a tudo quanto necessário, façam a previsão do que eles tinham de resultados para o que vai ser agora, a sua sistemática de vendas como era, como se torna necessário agora, verificar a sua margem de lucro como era e como passará a ser, tentar ter uma sensibilidade do que o mercado vai desejar, porque ninguém melhor do que o empresário na sua área de atuação para verificar o cenário que ele estava e o que nós vamos chegar lá. Então o empresário terá que buscar com seu contador, com sua área jurídica, sua área de tecnologia, as medidas necessárias para ele não ser colhido de surpresa lá na frente. Ainda que eu esteja sendo repetitivo, eu chamo atenção para esses detalhes. Exatamente. E o objetivo nosso é mostrar os impactos e incomodar o empresário. Ele precisa ficar incomodado. O incômodo que gera ação. Então, o nosso principal objetivo aqui hoje é esse. E essa ação gerar a solução. Exatamente. E aí, professor, partindo para o sexto e último bloco, passa muito rápido, que são muitos conceitos, muitos assuntos, né? E quando a gente envolve teoria e prática, vai longe, né? Mas nesse sexto bloco, eu não gostaria de deixar passar e deixar claro para todos que também, na reforma tributária, tratamos também sobre alterações e novidades no que se fala em relação ao IPVA, ao ITCD e em relação ao IPTU. Gostaria que você falasse um pouco, de forma breve, sobre as principais alterações em cada um desses, começando, por exemplo, pelo IPTU. O IPTU, anteriormente, o prefeito tinha, através de uma autorização da Câmara Municipal, um reajuste da planta do valor do IPTU, simplesmente um reajuste. E agora, com a nova legislação, por ele mesmo, através de decreto, vai alterar o valor dessas plantas. Então, o que se prevê é que, em função da legislação, ele vai alterar a planta e todos terão um reajuste, ou seja, um aumento do valor do IPTU. Isso em sistema dos 5.500 municípios brasileiros. Então, ficou muito à vontade para o prefeito e torna-se até um pouco, digamos, opinião, cada um tem a sua, tem a minha, ficou até um pouco perigoso, porque esse censo aí é discricionário do prefeito municipal. Exato. Com relação o IPVA, por exemplo, antes não tinha aeronaves e embarcações. E agora vai ser em função do tipo do veículo, se ele atende ao meio ambiente, se ele é energia elétrica. Então, vai ser uma série de alterações em relação ao tipo de veículo para ser tributado, se afeta ao meio ambiente, e agora tem a entrada de embarcações e de aeronaves. Entendi. Então, houve essa alteração em relação ao IPVA. E o ITCD? Em relação ao ITCD, ele tinha uma alíquota fixa para qualquer tipo de valor. Os estados têm um valor em função de sua unidade padrão de capital, cada estado tem a sua, nós temos aqui o FENG. Então, até um determinado valor de UFENG, existe a isenção do ITCD. E agora vai continuar tendo essa isenção, mas agora vamos ter alíquotas progressivas. Elas vão partir de um menor valor, e o que nós tínhamos previsão de até 5, ela pode ir até 8. Só que tem estudo legislativo que deseja que ela chegue a 16, que vai ser um aperto geral. Mas vamos falar de 8%, que é a realidade. Então, nós vamos ter uma alíquota progressiva que chegará até 8%, quando Minas Gerais hoje é 5%. Exato. Então,
Isso aí vai alterar substancialmente a arrecadação do Estado e a onerosidade por parte do contribuinte em relação às doações, heranças, ou seja, operações gratuitas que não têm onerosidade de Exato. pagamento. E aí nós temos a figura do lucro presumido que vai ter impacto disso tudo que nós estamos conversando. Por quê? Porque na medida que você pega a receita líquida e você tem em cima dela a tributação, que até então era menor, com a tributação maior agora, a base de cálculo do lucro presumido foi majorada. Exatamente. Então você precisará fazer um estudo muito minucioso para saber se compensa entre você sair do simples e para o presumido ou ficar no real. Mas eu acredito que para não tornar uma ferramenta imprestável, que o fisco vai voltar uma atenção para a mudança nesse lucro presumido. Alguma reformulação. É, uma reformulação, porque a situação que está hoje, ele ficou bastante prejudicado na forma de opção entre presumido, lucro real e simples. Eu não ponho aqui o arbitrado porque foge do assunto. Que diante dessa questão do ITCD, a gente volta os olhos aí para essa questão de planejamento patrimonial, planejamento sucessório, no qual a gente cria uma empresa, cria uma holding, transfere os bens para essa holding, o patriarca, e pode transferir esses imóveis para seus filhos, que serão sócios e tal. Era um planejamento que existia. E, normalmente, essas holdings encaixavam com o lucro presumido na redução tributária, porque o PIS e COFINS seria acumulativo. Só que agora, possivelmente, né, não vai ser mais interessante estar no lucro presumido. Né? Então, muda todas as peças do tabuleiro, vamos assim dizer. Muda-se todas as configurações. Mas eu entendo que essa questão de holding, ela tem uma série de possibilidades. Se as pessoas tiverem um motivo que justifique, ainda tem, mesmo com essa mudança, ainda tem algumas situações interessantes que se justifica. Favoráveis. Agora, vão ter algumas que vão ser vedadas. Aliás, não vão ser vedadas, elas